Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E hoje nós vamos iniciar uma nova série. Semana passada encerramos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo e agora vamos começar a falar sobre a ética cristã, principalmente sobre aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Então, o nosso estudo durante essa série será os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus ali tem aquele famoso Sermão do Monte, e o que ele ensina ali, nós vamos extrair dali essa ética de como viver no reino de Deus, essa ética que é a ética cristã, onde gera um estilo de vida diferente para aqueles que são os redimidos, para aqueles que foram chamados segundo a vocação e a eleição de Deus. Para iniciar essa série, hoje vai ser mais uma introdução. Eu quero começar com o texto de Mateus 6. Na próxima aula a gente vai começar desde o 5, Hoje, só para nossa introdução, quero começar com o texto de Mateus 6, nos primeiros 2 versículos que falam da oração do Pai Nosso, que se encontra no versículo 9 e no versículo 10. Então acompanhe comigo essa leitura que diz assim, portanto, orem assim. Jesus ensina os discípulos a orarem e ele diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nesse momento aqui que Jesus ensina a orar, ele fala algumas coisas muito importantes, que vai ser a nossa introdução do nosso ensino, onde aqui fala sobre a santidade de Deus e fala do reino de Deus e de que esse reino, ele acontece quando o seu povo obedece à sua vontade, assim como é feita no céu, para que também seja feita aqui na terra. Vamos orar ao Senhor pedindo dele a graça, a sabedoria para estudarmos esse maravilhoso sermão, um dos sermões mais conhecidos no Novo Testamento, e que entrou até para a literatura universal como realmente algo muito sábio e belo. Vamos orar. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela oportunidade de mais uma vez começar uma nova série com meus irmãos e irmãs que nos acompanham, Senhor, através da internet, desses recursos online, onde na casa deles eles podem, Senhor, estar abrindo a Bíblia também e juntos meditarmos. E que o mesmo Espírito que nos abençoa a todos seja aquele que nos instrua, Senhor, através desses estudos. Que nós possamos, ó Deus, compreender sobre o reino de Deus e sobre a Tua vontade, a nossa parcela, Senhor, de contribuição nesse reino, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina isso, para a glória e louvor do Teu nome e para a própria expansão do reino.
Assim oramos no nome de Jesus e já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. O Sermão do Monte, ele começa de uma forma um pouco interessante que merece uma certa atenção. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, lá em Êxodo, por exemplo, quando o texto começa ali falando do sofrimento do povo de Israel, que morava nas terras do Egito e estava submisso ali aos desmandos do faraó, o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo. Quando eles saem do Egito e vão para o deserto, eles têm um primeiro encontro com Deus que acontece no Sinai. E justamente ali no Monte Sinai, o Senhor promulga uma lei. Ele estabelece uma lei para o povo de Israel. Tem os 10 mandamentos e tem também os outros estatutos. E através dos 10 mandamentos e esses outros estatutos, ali o Senhor estabelece uma espécie de uma constituição para esse povo, que agora está se formando como uma nação, a nação do povo de Deus. E essas pessoas precisavam viver agora sobre a regência do rei, que é o próprio Deus. Então ali, os 10 mandamentos e, enfim, todos os outros que vêm junto, eles são como uma espécie de constituição para a nova nação que Deus estava estabelecendo. Quando chega no Novo Testamento, você agora tem Jesus num novo monte, já não é o Sinai, aqui é o Monte das Oliveiras, e também para esse povo que tem fé nele e vai segui-lo, ele também traz uma espécie de um novo código, uma nova constituição. Só que essa constituição agora é para o reino de Deus, para aqueles que vão fazer parte desse reino. É claro que essa constituição, ela é uma releitura da própria lei antiga. O Senhor ele faz uma releitura, ele estabelece o espírito daquela lei que não tinha sido compreendido. E é um pouco sobre isso que nós vamos ver, porque o Sermão do Monte, ele pode ser também chamado de o Sermão do Reino de Deus. Ele é a constituição, a lei, as regras do reino de Deus. E quando nós lemos o Mateus 5, 6 e 7, pelo que Jesus expõe ali, a gente, no mínimo, deve se sentir um pouco envergonhado. Nós que somos cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos redimidos pelo seu sangue, nós que recebemos do seu Espírito como selo de promessa, nós deveríamos estar obedecendo essas leis. Nós deveríamos estar vivendo segundo essa justiça, essa ética estabelecida por Jesus no Sermão do Monte. E quando a gente olha para nós mesmos, nós vemos que estamos muito longe. Então é necessário, de fato, que nós venhamos a estudar melhor e estar sempre revisitando esses textos e assim fazendo um esforço, uma diligência da nossa parte para cumprirmos essa Constituição, esse estatuto, esse código de ética que Jesus estabelece agora para os seus redimidos. Porque uma coisa que nós temos que entender é que não há lugar, e não existe forma de piedades para viver no reino de Deus que seja só uma espécie de um verniz, uma espécie de fingimento. No reino não existe espaço para isso. Ou você, de fato, vive conforme o código que o Senhor está estabelecendo aqui, ou você não vive no reino de Deus. Quando você vive por esses códigos, você está no reino de Deus. Quando você não vive, você não está nesse reino. É muito simples isso. E nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. O que nós precisamos primeiro entender é que o reino de Deus, ele é um reino dinâmico. E ele não é espacial, no sentido de que ele não é geográfico. Ele não tem uma localização específica. Nesse ponto, a gente poderia chamar de que o reino ele é utópico, mas não no sentido pejorativo da palavra ou no sentido abstrato, digamos assim, da palavra, como é usado nas ideologias políticas. No caso, ele é utópico, eu estou pegando aqui pelo sentido etimológico da palavra, porque utopia na palavra, o significado da palavra utopia significa não lugar.
O reino de Deus, ele é o não lugar. É porque ele age de forma dinâmica. Ele é o governo e a autoridade do Rei Jesus Cristo sobre todos aqueles a quem ele elegeu, todos aqueles que ele resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o fato de que ele é o não lugar está bem claro lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Lá diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, fica muito claro nesse texto que Jesus está dizendo que o reino de Deus ele não tem uma forma visível, aparente, no sentido de, por exemplo, não existe uma cidade onde seria uma capital do reino de Deus, não existe ali um palácio do Planalto, ou uma casa branca, enfim, não existe aquele espaço onde o rei senta e governa, né, cria leis, estabelece administração, não existe esse espaço, né? Ele é um reino espiritual, por isso que não pode se dizer ele aqui ou lá está ele, mas ele está dentro de cada um de nós. Por ser espiritual, ele faz parte da dimensão daqueles que vivem pela palavra, que obedecem ao Senhor e que faz parte dessa dinâmica de ação de Deus agindo no mundo. Deus age no mundo. O seu reino acontece quando o seu povo, que é os seus súditos, estão dentro dessa dinâmica da ação de Deus no mundo, obedecendo à sua vontade, sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós, nas lições anteriores, nós falamos, a série sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, e vimos ali que o Espírito Santo ele usa o povo de Deus para cumprir a missão de Deus no mundo. Então, o reino de Deus tem essa dinâmica de estar sendo conduzido, ele é governado por Jesus Cristo e está sendo conduzido aqui pelo povo de Deus através da ação poderosa do Espírito Santo, né? E aí o reino que é ensinado por Jesus Cristo, ele passa a ser uma parte do reino universal de Deus, porque é mais ou menos assim. Deus ele é o governante, o soberano sobre todo o universo, ou vamos melhor usar a expressão assim, sobre tudo o que existe. Porque quando a gente fala universo, a gente dá a entender o nosso universo, né, que nós temos físico, né, tanto o nosso mundo como os outros mundos, mas existe uma realidade além desse universo visível. Então o Senhor ele governa sobre o visível e também sobre o invisível. Por isso que quando na oração do Pai Nosso, Senhor Jesus manda orar, que venha o teu reino, seja feita a vontade de Deus, aqui na terra como é no céu. Então existe a terra, o plano visível, e existe o céu, que é o plano invisível. O Senhor nosso Deus, ele governa sobre tudo, sobre todas as coisas. E dentro desse governo geral, dessa soberania total do Senhor sobre todas as coisas, tem aquilo que é considerado o reino de Deus no sentido mais específico, justamente para esses súditos que são os redimidos do Senhor. E aí, nesse reino, é onde está a presença do governo de Jesus Cristo sobre o seu povo, os seus redimidos. Então, vamos colocar aqui o reino de Deus, nesse sentido ensinado por Jesus, ele é uma parte do reino total do Senhor. E isso é bem interessante. Nós temos esse entendimento baseado numa fala do próprio Jesus respondendo a Pilatos. Lá em Pilatos, quando João está descrevendo ali que Jesus ele foi interrogado por Pilatos, e aí o Pilatos pergunta de Jesus, tu és o rei dos judeus? E aí Jesus responde da seguinte forma em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus está falando que existe um reino dele, que não faz parte dessa dimensão do reino desta terra. Então ele é um reino à parte. Ele tem um âmbito diferente, uma dinâmica diferente. Ele não é geográfico, ele não é espacial, ele é espiritual.
Então, por isso que nós colocamos que o reino de Jesus Cristo, o reino ensinado por Jesus, ele é uma parte desse reino maior, onde Deus governa sobre todas as coisas. Não existe um lugar onde Deus não seja soberano. Em todos os lugares onde existe realidade, seja visível ou invisível, o Senhor, ele é soberano. E Jesus Cristo, ele se tornou rei, né, e tem toda a autoridade sobre esse reino estabelecido por Deus, que é tanto no céu como na terra. Porque o reino espiritual, ele está presente no mundo através dos eleitos, mas ele também tem essa dimensão celestial. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Filipenses que Jesus foi exaltado, assentou-se à direita de Deus e ali co-governa com Deus. Então isso é bem interessante. Também Efésios 2 fala de que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6, né, fala desse reino de um trono celestial a qual o Senhor está sentado e nós estamos com ele. Porque, já expliquei isso em lições anteriores, uma vez redimidos, nós passamos a ter uma dimensão espiritual. Foi nos dado um espírito novo. Esse espírito novo ele tem essa dimensão atemporal e essa dimensão além do físico. Nós somos seres em carne e osso que estamos aqui, mas temos um espírito que, apesar de estar em nós, mas também estar com Cristo, porque o espírito ele não é condicionado ao espaço físico. E são mistérios muito grandes, por isso que Paulo pode dizer isso em Efésios 2,6, né? Que nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E ele fala ali no tempo presente. São mistérios extraordinários que a Bíblia nos ensina e a gente só pode compreender isso a partir da compreensão espiritual. Porque espírito, ele não está condicionado ao espaço, né? Essa que é a compreensão. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão desse governo do Senhor, vamos trazer a questão de ordem de hierarquias, né? Por exemplo, nós todos moramos numa cidade e essas cidades, através da sua Câmara de Vereadores, estabelecem leis municipais. Acima das leis municipais, existem as leis estaduais, que é estabelecida nas assembleias legislativas com os deputados. E existe também, acima das leis estaduais, a nossa Constituição Federal, que é, por exemplo, no nosso caso, a Constituição Brasileira, que foi promulgada em 1988. Tanto a lei municipal quanto as leis estaduais, elas não podem divergir ou ir contra aquilo que está estabelecido na Constituição. Então, existe essa ordem de hierarquias. Acima da Constituição, para nós cristãos, existe também um outro código de leis que nós estamos mais submissos a esse código de leis maior do que a federal, estadual e municipal, que aí seria aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso que Pedro vai dizer, quando ele está diante do Sinédrio, que importa obedecer a Deus do que aos homens. Se as leis dos homens vão contra a lei de Deus, a nossa lei maior é a lei de Deus. E é nessa lei maior, pegando esse exemplo, é que nós vamos entender que o que Jesus coloca para nós, a justiça do reino, é a justiça que todos os redimidos devem viver. E essa justiça do reino, esse código de éticas do reino, é o que Pedro está dizendo ao Sinédrio. Importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Nós temos nossa parcela de obediência e contribuição com as leis dos homens, enquanto elas são para o bem dos homens. Mas quando elas divergem com o código de ética de Jesus Cristo, aí importa nós obedecermos ao Senhor. É por isso que em alguns países do mundo os cristãos são perseguidos, porque essas leis elas vão contra a vontade de Deus. E aí por eles viverem de forma baseada na vontade de Deus, eles acabam sendo perseguidos pelo Estado. Isso aconteceu com os apóstolos, com a primeira geração de cristãos na igreja primitiva, e foi se estendendo ao longo de toda a história. Sempre houve, em algum momento, em alguns lugares do mundo, algum embate
entre cristãos e as autoridades, por conta de que essas autoridades estabeleciam algumas leis que iam contra a lei que nós cristãos pertencemos. Porque é uma coisa que nós precisamos entender, é que nós somos peregrinos aqui na Terra. Enquanto estamos aqui na Terra, nós temos que nos esforçar para ser bons cidadãos. Mas a nossa pátria celestial, a nossa verdadeira cidadania de todos os redimidos é os céus. E obedecer às leis do Senhor nos garante continuar sendo cidadão dos céus. Obedecer à lei de Deus, ela tem vigência aqui na terra e repercute para a eternidade. Obedecer à lei dos homens só tem vigência aqui mesmo na terra. Obedecer às leis dos homens não nos condiciona a pertencer aos céus. Somente obedecendo à vontade de Deus é que nos condiciona a ser cidadãos do reino de Deus. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender bem. E aí nós vamos ver agora quem são aqueles que constituem o reino de Deus. E aí eu quero trazer alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que todos nós fomos constituídos, e isso eu falo todos os redimidos, foram constituídos como um reino de sacerdotes. Então nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo e todos nós fomos constituídos meio que sacerdotes nesse reino. Né? Então é um sacerdócio compartilhado, digamos assim. Isso está escrito, por exemplo, em Apocalipse, onde João, descrevendo ali, né, em Apocalipse 1, versículos 5 e 6, fala sobre isso. Ele diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Ele constituiu todos os redimidos um reino. E, vírgula, né, sacerdote para o seu Deus e Pai. Então nós somos todos constituição desse reino e somos sacerdotes para Deus e Pai, ou seja, para servir a Deus e Pai. Aí por isso ele diz: a Ele glória, a Ele a glória e o domínio pelos séculos do século. Amém. Então nós somos constituídos um reino de sacerdotes. Todos nós, redimidos, fomos estabelecidos para isso. Os cidadãos do reino, eles, além de sacerdotes, eles têm algumas características também. O Senhor Jesus, em Mateus 5,3, vai dizer que os pobres de espírito constituem o reino, fazem parte do reino. Ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então nós somos o reino de sacerdotes, e uma das nossas características é que nós somos humildes de espírito, pobres de espírito, usando essa expressão. Mas também somos os justos. Lá em Mateus 5,20 fala: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele fala de uma justiça que deve exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, os justos constituem também esse reino, fazem parte desse reino. E sem essa justiça, nós não entraríamos nesse reino. Outra característica daqueles que pertencem ao reino de Deus é a sua obediência. Mateus 7, versículo 21 fala sobre isso. Na verdade, a sequência toda fala sobre isso. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, ou seja, que obedece o meu Pai, que está no céu. Então, a obediência é uma característica daqueles que pertencem ao reino de Deus. Agora é interessante o que Jesus fala na sequência desse texto, que eu acho que é o versículo 24. Olha só o que ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí nós conhecemos a sequência dessa questão, dessa parábola sobre construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Mas eu queria dar ênfase a isso. Ele diz assim: aqueles que ouvem estas palavras, as palavras que ele estava acabando de dizer, o ensino que ele estava acabando de dar. Quem ouve estas palavras e as obedece. Então é interessante que a obediência é crucial para podermos pertencer ao reino de Deus e principalmente para sermos considerados alguém que prospera no reino de Deus, comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem ouve, mas não obedece, quem ouve estas palavras e não as pratica, que não pratica esse código que Jesus está estabelecendo no Sermão do Monte, é comparado a um homem que coloca ou constrói a sua casa sobre areia.
ela é inconstante. Qualquer adversidade a destrói, como o vento e a tempestade, né, derrubam uma casa que foi construída sobre ela, porque não tem sustentação. Como eu coloquei, pertence ao reino de Deus todos os redimidos e que têm essas características de justiça, de obediência. E a ideia de que pertence ao reino de Deus só pode ser dos redimidos porque Jesus ensinou isso de forma muito clara a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 3 e 5, ele fala sobre isso, onde ele diz assim, ó, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Se não nascer de novo, e eu nascer de novo, é essa redenção, é essa regeneração ocasionada pelo Espírito Santo. No versículo 5 ele complementa ainda. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, de fato, o reino pertence aos redimidos. E aí, em Mateus 7, fala sobre essa questão assim que chegará o dia lá na glória, naquele primeiro momento de julgamento, muitos dirão assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos a obra. E aí Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Por quê? Porque foram pessoas que viviam, digamos assim, a sua fé cristã, participavam da igreja, faziam muitas coisas, mas eram pessoas que não obedeciam estas palavras. Não viviam por estas palavras. E por isso Jesus diz, eu não vos conheço. E aí um exemplo muito interessante sobre essa questão é colocar, por exemplo, o discípulo que obedece a palavra e Judas Iscariote. Judas Iscariote pertencia ao grupo dos 12. Caminhou com Jesus. Recebeu a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Quando você vai lá para Mateus capítulo 10, que era o discípulo enviado para expulsar demônios, curar enfermos, aquela coisa toda, ele participou de tudo aquilo, Judas Iscariote. Mas foi uma pessoa que nunca entregou o coração de fato, nunca viveu a obediência de fato ao Senhor Jesus Cristo. E trai o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos nós que pertencemos ao grupo chamado igreja, que ministramos na obra, que fazemos coisas na igreja dizendo que é em nome do Senhor, mas que não tem uma vida totalmente entregue ao Senhor, que não negou a si mesmo e que não vive e não obedece estas palavras, como Jesus está colocando aqui, ele é como se fosse um Judas Iscariote. De alguma forma ele está traindo o Senhor. Né? Porque trair não é só entregar Jesus para os fariseus para ser condenado à morte. Trair é quando você diz que pertence a Jesus Cristo, mas não vive segundo o ensino de Jesus Cristo. Então isso é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa que nós precisamos ver para nós, depois de estudarmos os textos de Mateus 5, 6 e 7, é que o reino de Deus ele tem uma coisa que nós chamamos na teologia de uma tensão escatológica. O que é uma tensão escatológica? É que o reino de Deus ele já está presente, ele já foi inaugurado por Jesus Cristo, mas ele tem um comprimento, um ápice e uma plenitude maior quando o Senhor vier na sua glória uma segunda vez. Né? Então Jesus ele fala sobre isso lá em Marcos capítulo 13, no final lá ele vai falar sobre essa questão de que ele vem com os seus santos anjos, né, e com toda glória e poder. E aí ele estabelece o reino de forma plena. Mas o reino também já está presente. Então, por exemplo, o reino ele já chegou e Jesus deixou isso muito claro, falando aos fariseus lá em Mateus 12, 28, onde diz assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ele está dizendo, é chegado, ou seja, chegou. Ele começa o seu ministério, Jesus dizendo que o reino de Deus está, ele fala sobre arrependimento, né? E de que o reino de Deus está próximo. E aí ele começa a fazer ações poderosas. Quando ele faz essas ações poderosas e os fariseus os criticam, dizendo que ele estava possesso ou cheio de demônio, ele vai dizer assim, não, os demônios não podem expulsar o próprio demônio.
Se eu faço essas coisas, eu faço pelo Espírito de Deus. E se eu faço pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus já chegou em vós. E como nós lemos nos versículos anteriores, né, o Senhor diz assim, o reino de Deus não está aqui ou acolá, já está em vós. Em vós em quem? Naqueles que já obedecem, naqueles que já vivem na dimensão do reino, que cumprem a vontade de Deus. Todos os que cumprem a vontade de Deus já estão no reino de Deus. Jesus diz isso a uma outra autoridade. Quando eles estão ali discutindo alguma coisa, essa autoridade responde de uma forma muito interessante. Jesus elogia e diz, veja que você não está longe do reino de Deus. Quando o homem tem um entendimento sobre as coisas de Deus e vive baseado nesse entendimento da vontade de Deus, ele já está próximo do reino, ele já está vivendo também já na dimensão desse reino. Por isso que o Senhor fala sobre isso, que o reino já chegou, ele já está em nós. Mas ele tem essa dimensão de ainda vir com mais poder, de forma plena, e quando será estabelecido de forma total, onde não existirá mais outros reinos, onde não existirá mais desobediência, onde todos aqueles que foram desobedientes, todos aqueles que não quiseram saber de Deus, já serão condenados. E sobrará somente aqueles que pertencem ao reino, e será um reino sem fim. Sobre essa questão do reino que vai vir, é chamado na Bíblia de o reino vindouro. Aí eu vou ler um texto que fala sobre isso, lá de Hebreus 6, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí ele dá uma sequência, né? Mas eu queria dar ênfase aqui a essa questão de que ele fala de algumas pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial. Por pertencer ao reino de Deus, já provaram o dom celestial, já experimenta as coisas celestiais por intermédio do Espírito Santo. Por isso que ele diz, tornaram-se participantes do Espírito Santo, né? E ainda provaram a boa palavra de Deus, onde essa palavra regenerou, transformou e tudo mais. E aí ele fala de que essas pessoas também experimentaram os poderes do mundo vindouro. Ou seja, o mundo vindouro é o reino de Deus, que vai vir de forma plena. E nós já estamos experimentando agora. O agora, aquilo que vem. Só pode experimentar o agora, aquilo que vem, que é o reino, de forma completa, quem já está nesse reino, quem obedece a Jesus Cristo, quem faz parte dessa dimensão chamada Corpo de Cristo, que é a Assembleia dos Redimidos do Senhor. Ele já pode experimentar isso. Se a gente não experimenta de forma plena, é porque ele ainda vai vir de forma plena. Mas nós podemos ter os resquícios dele, vivendo na dimensão do reino, obedecendo ao Senhor. E aí nós usufruímos da boa graça do Senhor, da boa misericórdia do Senhor e de tudo que ele tem para nós nessas dimensões espirituais. Por isso que nós podemos nos enriquecer de coisas espirituais agora mesmo, né? Quando a gente recebe da parte de Deus todas as suas benesses. Isso são coisas bem interessantes para nós atentarmos. Então, que existe essa possibilidade de nós sermos iluminados, provar o dom celestial, ser participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro agora, né? Porque o reino já está estabelecido. E aí vamos gozando até que ele chegue de forma plena, aí será tudo, né? Apocalipse capítulo 20 e 21 vai falando ali de coisas maravilhosas, quando o Senhor vier com sua glória, estabelecer totalmente a nova Jerusalém, aí fala da Nova Jerusalém como um lugar muito bonito, um lugar prazeroso, fala de um grande rio que está no meio da cidade de Deus, fala da árvore da vida que produz frutos para as nações, para a cura das nações, né? E essa cura é no sentido espiritual, onde vai acabar com a principal doença, que é o pecado e todas as consequências ruins do pecado, né? Também eu quero ler outro texto de Lucas 19, versículo 11, onde o Senhor diz assim: ouvindo estas palavras, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Algumas pessoas achavam que o reino já ia se
se manifestar ali, o reino de forma completa, né? Ia se manifestar ali de forma imediata, já já. Aí Jesus, para dar um entendimento que esse reino, de forma gloriosa, ainda ia demorar para vir, ele propôs uma parábola, que é a parábola das 10 minas. Então isso se encontra no versículo 12 em diante, quando ele diz assim: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, conferiu 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Aí ele fala a continuação dessa parábola. Mas aqui fala justamente isso, de que certo homem nobre, esse certo homem nobre é Jesus Cristo, ele partiu para uma terra distante, ele foi reinar em glória nos céus, está sentado à direita do Senhor, onde ele reina com toda a autoridade que foi dada para ele, tanto no céu quanto na terra. E aí ele deixou aqui na terra a cargo dos seus. Aqui ele chama de 10 servos seus. Confiou-lhes 10 minas. Então isso aqui é uma simbologia, uma metáfora que Jesus está colocando para falar de que aqui na terra a igreja o representa e tem que cuidar aqui na terra do seu reino, para que esse reino prospere aqui na terra, através da evangelização, através da prática da justiça e tudo mais. E disse, negociai até que eu volte. Ou seja, Jesus promete voltar. E aí ele vai pedir para que cada um preste contas de como serviu aqui na terra. Paulo vai, na carta aos Coríntios, falar sobre essa questão de que quando vier Jesus, ele vai estabelecer o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para todo mundo. O tribunal de Cristo é só para os redimidos. E vai ser avaliado nos redimidos a obra que cada um fez aqui na terra. A obra que cada um fez através do seu corpo, através da sua vida. E aí, nessa avaliação, nós vamos prestar conta ao Senhor e, baseado na obra que nós fizermos, nós vamos receber os galardões. Então, vale muito a pena acompanhar tanto esse texto aqui de Lucas 19, a partir do 11, quanto o texto de Paulo aos Coríntios, para você ter uma ideia dessa questão de que nós estamos a cargo do Senhor. O Senhor ele foi tomar posse do seu reino no céu, deixou o seu reino aqui da terra aos cuidados do seu povo, a igreja, e depois nós vamos ter que prestar conta de tudo isso quando ele voltar. E é por isso, queridos, que é importante nós atentarmos para esse código de ética estabelecido no Sermão do Monte, para que nós vivamos conforme esses textos nos colocam, conforme essa proposta de Jesus de ética cristã, para que quando o Senhor vier, nós, ao prestarmos conta, não venhamos a ser achados em falta. É muito importante isso para a nossa vida. O Sermão do Monte, então, ele pode ser contemplado como uma porta estreita que conduz à felicidade eterna. É a regra perfeita da vida cristã, um modelo insuperável prescrito por Jesus para o homem não sucumbir nesta vida aos vícios, à tristeza, desespero, medo, ódio, às coisas que traz intranquilidade e sofrimento humano. A ética do reino é uma ética que nos faz perfeitos. Por isso que Jesus diz: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. É exigido de nós isso. Também o Senhor fala que a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E olha que os escribas e fariseus eram pessoas muito esforçadas em obedecer às leis que eles tinham criado. E nós devemos ser superiores em obediência. Obedecer essa proposta de Jesus da ética do reino, ela garante para nós a eternidade, mas também uma vida satisfatória aqui na terra. Porque a proposta do Sermão do Monte, ela tem a ver com a nossa moral, com a nossa religiosidade e com a nossa fé. Ou seja, a ética do reino nos faz ser moralmente irrepreensíveis, faz com que a nossa religião seja relevante, a nossa prática religiosa seja relevante e vivamos num modelo de fé, uma fé que confia no Senhor.
como, por exemplo, Mateus capítulo 6, que fala de que nós somos cuidados por Deus de tal forma que não devemos ou não precisamos ficar preocupados e ansiosos pelas outras coisas da vida. Então, ela tem essas 3 dimensões da obediência desse código de ética. Ser moralmente aprovável por Deus e pela sociedade, viver uma religião relevante, uma religião que faz diferença, uma religião que cai na graça do povo como a igreja primitiva, e viver numa fé onde nós podemos confiar totalmente naquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém, queridos? Então, baseado nisso que nós entendemos sobre o reino de Deus e sobre a importância desse código de ética ser obedecido por nós, é que nós vamos, a partir da semana que vem, já começar, a partir do capítulo 5, nós vamos nos debruçar aí um bom tempo estudando sobre essa ética cristã, para que nós vivamos baseado nelas. Amém? Eu espero você na próxima aula e que Deus abençoe. Até lá.